Ah, desculpa, agora vocês estão conseguindo escutar melhor? Melhorou um pouco agora, ficou mais alto. Melhorou agora? Sim, sim, agora ficou bom. E aí, como que vocês estão? Como que você tá, Sérgio? Como que você tá? Como que passou esses dias? Bom, pessoal, na última aula a gente fez uma introdução à psicologia hospitalar. O que foi essa introdução à psicologia hospitalar, né? Só um minuto que eu vou pegar uma água, que eu tô com a garganta também. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, na última aula, a gente fez uma introdução à psicologia hospitalar, e aí a gente deu início ali sobre a história da psicologia no Brasil, e onde que ela se encontra com a enfermagem. Né? Então, a gente trouxe a questão, né, do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, a gente fez todo um contexto pós-guerra, né, um pouco das abordagens da psicologia, a história da psicologia, e onde que ela se encontra em hospital. E aí, seguindo adiante a questão do livro, na apostila que vocês têm, inclusive até um detalhe. Por quê? Na apostila de vocês, eu dei uma andada um pouco rápido, porque na última aula eu adentrei bastante no que é feito o trabalho do psicólogo e tudo mais. Mas hoje eu vou reforçar novamente, a gente vai conversar sobre as áreas de atuações do psicólogo hospitalar, né, a questão dele com a enfermagem. E aí a gente entra em alguns pontos, que seria primeiro o acolhimento. Acredito que hoje a gente termine em acolhimento, e aí, dando seguimento na próxima aula, na próxima quinta-feira, a gente começa ali com cuidados com pacientes em oncologia, usuário de droga, manejo com paciente em risco de suicídio, e a gente vai dando seguimento até finalizar a apostila, combinado? Então, na última aula, a gente finalizou falando sobre a relação entre o psicólogo, o paciente e, mentira, a equipe, o paciente e a família. Por que a gente tem que falar sobre esse triângulo? Que é ali o paciente, a equipe e a família. Porque vocês, como técnicos de enfermagem, trazendo para a nossa realidade mesmo, a gente sabe que quem tem mais contato com esse paciente é o técnico de enfermagem. Né? Quem cuida realmente do paciente é o técnico de enfermagem. O médico, ele faz a visita, né? Ele dá ali a questão do diagnóstico, né, e tudo mais, mas quem dá seguimento, quem está ali todos os dias, quem tem contato com esse paciente, quem tem contato com a família, quem passa as informações adiante, nada mais, nada menos do que o técnico de enfermagem, ou o enfermeiro, né? Então, ele é a porta de entrada de um hospital. Tanto que quando a gente for falar de acolhimento, a gente vai trazer a questão de que o psicólogo, inclusive, hoje, a psicóloga, o técnico de enfermagem ou enfermeiro que faz a triagem, né? Vocês vão entender qual que é a diferença de um acolhimento e qual que é a diferença da triagem. Mas, enfim, isso foi o que a gente começou, a gente finalizou ali na última aula, a gente até passou um vídeo para vocês de Babacena e tudo mais, não sei se vocês lembram, e a gente finalizou ali. Aí, agora, eu vou apresentar para vocês, a gente vai trazer um pouquinho da questão do como que é o trabalho do psicólogo, então, em uma instituição, né? O que ele faz? Né? Dando seguimento à questão da apostila. Combinado? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo? Tá. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver? Vocês podem me confirmar, por gentileza, se abriu tela cheia ou não. Eu acho que saiu, né? Sei. Um minutinho. Deixa eu organizar.
Peraí, só um minutinho, pessoal, que deu errado aqui. Eu vou só organizar aqui direitinho. E aí eu já passo para vocês. Hum, Porque o meu notebook, ele tá dando uns erros. É meio difícil. Eu abro para vocês em tela cheia. Aí eu vou apresentar para vocês. Vocês conseguem ver? Sim. Bom, vamos lá. Que então, hoje, qual que é a atuação de um psicólogo hospitalar dentro de uma instituição hospitalar? Hoje, o serviço do psicólogo hospitalar, ele tem como objetivo, né, ele avalia e presta assistência psicológica não somente ao paciente, mas aos familiares e à equipe envolvida no caso. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está na instituição hospitalar, por exemplo, aqui em Araxá, na Unimed. E que é meu trabalho como psicóloga? A primeira coisa, geralmente quem vai me solicitar a minha presença para esse paciente é vocês. Por que é vocês e nunca é o médico? Como eu disse no início, o técnico de enfermagem, ele tem muito mais contato com o paciente do que ele tem muito mais contato com o paciente do que o médico. Porque o médico, ele passa ali, ele faz a visita dele, mas ele continua, ele não permanece, né? E o técnico de enfermagem, não. A gente sabe que tem a questão ali do plantão e tudo mais, mas mesmo assim, vocês conseguem acompanhar o caso. Isso é um exemplo do caso de uma internação. Não estou falando ali de um pronto-socorro, do pronto-atendimento, né? Então, o psicólogo, ele vai fazer esse trabalho junto com a equipe, com a família e com o paciente, né? E aí, qual que é a diferença, então, de um serviço de psicólogos que atuam de forma independente em um hospital, no mesmo hospital? Porque algumas instituições, a gente tem vários tipos de áreas para o psicólogo. A gente tem o RH, a gente tem um psicólogo de plantão. No caso aqui em Araxá, nenhum hospital ele tem esse atendimento psicológico de plantão. Então, a gente tem o de RH, que é da parte de organização. A gente tem ali o psicólogo, que ele tem ali de atendimento, no qual ele fica com os internos. Então, ele faz todo um trabalho com os pacientes da UTI, com os técnicos da UTI, né? E também tem o de pronto atendimento. Geralmente, para ser uma questão mais econômica para a instituição, eles contratam um para fazer tudo. Tudo assim, que ficam ali no pronto atendimento e também na clínica, né? Porque é mais econômico para eles do que faça tudo, mas em hospitais muito grandes, né? Enfim, são psicólogos por setores, né? Se a gente falasse de uma instituição muito grande, seria um hospital para oncologia, né? Um hospital para cirurgia, um hospital para atendimento, de pronto atendimento, enfim, um psicólogo que trabalha com equipe, um psicólogo que faz parte da organização, né? Mas respondendo a pergunta, é que, igual eu expliquei para vocês, que quando a gente trabalha em instituição, a gente tem determinadas semelhanças. O que são as semelhanças? Essas semelhanças, a gente está falando da questão da execução do nosso trabalho. Porque todas se consistem em uma única coisa: prestar assistência psicológica. Todas elas. Só que vocês vão entendendo, quando a gente vai estudando e tudo mais, que tem uma diferença. Por quê? O mesmo trabalho que eu faço com o paciente de oncologia, eu não vou fazer na pediatria. O mesmo trabalho que eu faço com uma
pós-parto, né? Eu não vou fazer, por exemplo, com a mãe de um adolescente que esteja em pronto atendimento. Então, são diferentes, mas tem um único objetivo: assistência psicológica. Entenderam até aqui alguma dúvida? E aí, trazendo sobre essa questão, deixa eu passar aqui para frente. Então, o que que é? Isso é importante, pois quando o paciente busca um hospital para tratar, ele pode escolher uma instituição por motivos diversos. Então, por exemplo, uma das questões que vocês vão entender, inclusive na que eu vou passar agora daqui a pouco para vocês do acolhimento, é que muitas das vezes a gente, como usuários de uma instituição, vocês vão concordar comigo, vocês vão atrás de um hospital no qual vocês vão ser bem tratados, no qual vai prestar para vocês um atendimento de qualidade, que vai ter um técnico de enfermagem, por exemplo, que vai ser agradável, porque não tem nada pior do que você já estar doente, você ir em nenhuma instituição e ainda ser maltratado, né? Por exemplo, você vai na UPA e acontece isso. Ser maltratado, eles não têm cuidado, né? Não tem nada pior. E visto de uma questão de RH, quando um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ele começa a tratar bem, tem um zelo com o paciente, aquele paciente ele fica fidedigno àquela instituição. Então, a certeza dele de voltar é muito grande, tá? E aí, dando continuidade, né? E entre eles encontra-se o acesso por meio da operadora de saúde, a preferência do seu médico, por determinado hospital. Geralmente, né, alguns médicos aqui em Araxá têm uma certa preferência para alguns hospitais. Então, por exemplo, a Unimed, quando é uma cirurgia muito grave, né? Tem um médico que ele é cirurgião plástico aqui em Araxá, que a preferência dele, inclusive, é o hospital da Unimed, né? Ele só faz lá. Tem outros médicos que não, qualquer hospital, dando que ele faça o serviço dele, tá tudo certo, né? Mas, independente do hospital que a gente esteja, independente da instituição que a gente esteja, independente da área que a gente esteja, o psicólogo ele tem uma única função: prestar assistência psicológica, tá? Aí, isso sim, eu tô seguindo conforme tá no apostila de vocês, tá? Então, quais são as áreas de atuações? Quais são os principais modelos de atuações de um psicólogo? A gente tem o de rotina, que é geralmente é o psicólogo que ele acompanha a equipe de saúde, a equipe multidisciplinar. Que ele faz o quê? Ele visita esses pacientes juntos com a equipe, geralmente um médico no qual ele vai estar ali. Alguns ficam de pronto atendimento, mas alguns fazem a visita para alguns casos específicos. Então, a gente tem um caso, por exemplo, como uma paciente interna, que ela está internada e ela tem muitas crises de pânico porque ela tem pânico de agulha, né? O psicólogo, ele vai ter uma visita de rotina sempre acompanhado. Então, geralmente, ele vai acompanhado com o técnico de enfermagem ou com o enfermeiro, depois ele permanece sozinho e depois se retira, né? A gente tem a interconsulta. O psicólogo é chamado para avaliar a demanda de um caso, que geralmente é solicitado por vocês. E aí, nesse caso, é uma relação realmente, é a mesma coisa do de rotina. Só que a diferença é que quando a gente está fazendo o trabalho de rotina, a gente não faz uma consulta, uma terapia. A gente só faz a visita, conversa a respeito, e isso daqui é basicamente uma ligação entre um e outro. Então, primeiro eu faço uma rotina, faço uma visita com vocês, depois eu vou lá, entendo o caso, por quê, penso na possibilidade de manejo. Então, por exemplo, um paciente com risco de suicídio, a gente vai entrar nessa questão do suicídio na próxima aula, porque hoje o suicídio tem uma taxa muito grande, o índice é muito grande, né? Só que a gente sabe que não é divulgado aqui, e não é divulgado em lugar nenhum, porque é visto como incentivo. E vocês que estão na área da saúde, vocês vão receber no hospital esses pacientes. Alguns vão precisar ficar, né, vão de pronto atendimento e vão ser liberados para casa. Porque vocês têm uma avaliação para ser feita por vocês de risco. Risco baixo, risco moderado, risco alto e altíssimo. Que é um risco muito grave. E cada um desses riscos tem uma forma diferente de manejo.
E a gente faz isso junto. Então, por exemplo, quando eu recebo um paciente ali que teve uma tentativa de suicídio, e aí eu preciso fazer uma interconsulta com ele, geralmente é um membro da equipe que me solicita, fala, não, Roberto, é um paciente que está internado porque ele tomou muito remédio, enfim, machucou o estômago, ou se cortou, né, teve uma questão de coisa, mas foi tentativa de suicídio. Eu pego esse paciente, avalio ele, a gente vai discutir o caso, eu vou dar suporte psicológico para vocês, porque muitas das vezes, gente, por que eu falo da necessidade de todo técnico de enfermagem, todo profissional da saúde precisa estar em terapia? Porque a gente, como inclusive psicólogos, muitas das vezes as histórias dos nossos pacientes esbarram com a nossa. Muitas das vezes, o que o nosso paciente traz como demanda, ela esbarra com a gente. Esbarra com alguns gatilhos nossos e a gente precisa lidar muito bem com isso, o que também é muito difícil. Então, imagina um paciente no qual vocês vão receber que teve um manejo, uma questão com suicídio, e você tem um familiar que tentou recentemente, que seja de dentro da sua casa, por exemplo. Qual é a forma como você vai reagir a isso? Então, eu faço um trabalho não só com esse paciente, mas o trabalho com a equipe também. Vocês conseguem acompanhar até aqui? Alguém pode me dar um feedback, por favor? Então, tá bom, então. Vamos continuar. E a questão da consultoria por ligação. Geralmente, essa questão da consultoria por ligação não é necessariamente por ligação de telefone, tá, gente? Mas é porque quando a gente faz esse trabalho com a equipe, porque o nosso principal foco, além do paciente, é a equipe, porque eu preciso que vocês tenham uma saúde mental de qualidade para que vocês ofereçam um trabalho de qualidade. A gente vai, sabe aquele na última aula, quando eu trouxe a questão do biopsicossocial espiritual? Pois é, a gente recai nesse ponto, né? Porque vocês sempre vão estar, como fala? À mercê disso. Vocês sempre vão ter essas questões por estar dentro de um hospital, pela questão da saúde biológica de vocês, pela questão da pressão que vocês vão ter, pela questão dos casos e também pela questão social, que é a forma como vocês se relacionam em equipe, tá? Então, qual que é os principais modelos hoje de atuação do psicólogo? São esses. Para por aí? Não. Por quê? Isso daqui é como se fosse uma ligação, tipo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Mas hoje o psicólogo, ele vai muito mais além disso. Então, dentro da instituição, a gente tem o de organização, que é um paciente no qual ele vai para o RH, por exemplo, né? Vai para essas questões. A gente tem o paciente de pronto atendimento, a gente tem o paciente de clínica médica, e deixa eu conferir aqui o outro. Tem o de plantão também, porque geralmente o psicólogo de plantão não é o mesmo que faz a questão do pronto atendimento. Os ambulatórios, os médicos de UTI, que são responsáveis pelo UTI, porque geralmente são o mais difícil, né? Acho que o médico do UTI geralmente são demandas um pouco mais difíceis, e como a gente sabe que um paciente no UTI tem uma permanência maior, então a forma de lidar é um pouco mais diferente, tá? E aí, eu trouxe uma situação aqui que eu queria que vocês pensassem, então, resumidamente, com o que eu trouxe, tá? Tem alguém aqui me escutando? Alguém está aqui? Mais alguém? Sim, professora. Ah, só um minuto, por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês se sintam confortáveis para poder perguntar e tudo mais, tá? Então, eu trouxe essa situação aqui para a gente discutir, eu finalizo ele, e aí, a partir disso, a gente parte para a questão do acolhimento, porque eu preciso que vocês entendam o que é o acolhimento para a gente dar seguimento para as outras, para a gente entrar na questão de como que é um manejo com o paciente de oncologia, um paciente que chega ali com questão de alcoolismo, questão de droga, como é feito isso, tá? Então, outra situação que é o seguinte: ao receber uma solicitação de um paciente que está muito triste, a enfermeira relata que a tristeza se dá pelo fato de o paciente não ter famílias ou amigo acompanhando a internação.
E dessa maneira, conversar com o psicólogo vai avaliar a tristeza desse paciente. E aí, quando ela traz essa questão, a gente tem duas hipóteses para serem avaliadas. E aí eu trouxe as duas hipóteses que vai ser avaliado. Antes da gente chegar nessas hipóteses, o que seria essa situação? Por que eu trago que a enfermeira, ela relatou? Por que eu falo que a enfermeira procurou? Porque é o que eu estou batendo na tecla com vocês, que é vocês que têm contato com o paciente. Então, vocês vão entender qual é a demanda. Então, por exemplo, um paciente, no caso, que está muito desinquieto, que vocês sabem qual é os sintomas de uma crise de ansiedade, vocês vão solicitar o psicólogo. Um paciente no qual ele tem algumas falas de idealização suicida, vocês vão solicitar o psicólogo. Um paciente que ele está muito triste, que ele não conversa, que está deprimido, vocês vão solicitar o psicólogo. Em crise de pânico, eu tenho pânico de agulha, vai solicitar o psicólogo. E vocês conseguem entender? Então, a enfermeira, ela avaliou que um paciente X, ele estava sentindo triste porque a família não foi acompanhar. Primeira hipótese, a tristeza, pode ser né? A tristeza, ela impacta negativamente no seu tratamento, devido a ele não aderir ao tratamento proposto. Nesse caso, devemos verificar quais as possibilidades do paciente para recrutar recursos de enfrentamento e, dessa maneira, participar do tratamento. O que acontece? Quando eu estou falando de tristeza, eu estou falando de sentimentos básicos. Né? O que são esses sentimentos básicos? Sentimentos básicos eu devolvo divertidamente. Né? Provavelmente aqui alguém já deve ter visto divertidamente. E aí, quando eu não consigo elaborar uma doença, uma emoção de uma forma adequada, quando eu não elaboro a emoção, quando eu fico negligenciando sentir aquela emoção, ela volta para o meu corpo em forma de patologia. E essa questão, quando ela volta em forma de patologia, ela volta em forma de doenças. Então, geralmente é transtornos não mentais, mas também volta em questão de saúde física. Então, gastrite, dermatite, entre 1 milhão de coisas que vai atacando, né? Nesse caso, a tristeza, ela pode, além do desânimo dele falar, cara, por que eu vou seguir esse tratamento se ninguém se importa comigo, né? A tristeza vai também pela essa questão de piorar muito mais os sintomas dele. Aqui não fala por que ele foi internado, mas o desânimo, né, a questão da angústia, ela vai voltar em algum momento. E o problema é esse, quando ela volta. E aí esse paciente ele não quer permanecer no tratamento, né? E aí pode, enfim, a gente tem que fazer um recurso de enfrentamento, e aí vai pegar essa enfermeira que teve esse contato com ele, né, e que teve essa observação, e eu e ela vai fazer esse trabalho junto. Como? Vai depender, a gente vai entrar em contato com a família para ver se ele tem família, porque como é a dinâmica dessa família, como funciona, quem que é os amigos, se ele tem redes sociais, é um trabalho em equipe, né? A hipótese 2, deixa eu abrir aqui para vocês. A hipótese 2 é o quê? O paciente deve estar aborrecido e triste por ter ficado só durante a internação. E nessa situação, deveríamos verificar se conhece outras pessoas que poderiam fazer companhia. Mas o fato de atender o paciente somente para conversar e fazer companhia não é a função do psicólogo, e realmente não é. Mas aí muitos questionam em relação a uma coisa, tá, mas se o paciente ele passa pelo ambulatório e ele vai embora, como que você vai ter contato com ele depois? Eu vou encaminhá-lo. Dentro da instituição, se é um paciente que ele procurou a Unimed, o que eu vou fazer então? Então, depois disso, eu vou encaminhá-lo para o psicólogo da Unimed. Eu vou fazer esse manejo, né? Consegue entender até aqui? Eu não vou sentar somente com ele, vou ter uma conversa e fazer companhia. Isso eu faço com minhas amigas, né? Eu faço com um colega, eu faço com coisa. Eu vou avaliá-lo e qual é a demanda dele, né? É nosso dever dizer onde temos possibilidade de atuar e qual é o tipo de atuação possível. Assim, é necessário que o psicólogo verifique as demandas. Identificar as demandas deve ser feito a partir de entrevistas, que a gente faz geralmente em anamnese, de observações que vêm através das equipes de trabalho, que vêm de vocês, né? Contribuindo em relação aos dados, as características do paciente, né? Qual é a dificuldade que tem observado na questão da rotina de trabalho? É um paciente que não quer tomar banho. É um paciente que
não quer comer, que ele não quer se alimentar e tudo mais, né? E a partir desses dados, a gente faz é possível pensar numa possibilidade de atendimento. E aí eu vou avaliar se aquela demanda realmente é uma demanda que precisa que eu vá, precisa de atendimento psicológico, ou é uma demanda que não precisa, né? E aí, vocês conseguiram me acompanhar até aqui? Conte-me sobre, por gentileza. Alguém aí? Sim, tá dando para acompanhar sim, professora. Entendi. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Agora, deixa eu só abrir aqui, e a gente vai entrar, então, na parte de acolhimento. Só um minutinho, gente, por favor. Deixa eu arrumar aqui e tomar uma aguinha, que eu tô com sede. Peraí, só um minuto. Só um minuto, pessoal. Aqui tá chovendo tanto. Graças a Deus, a gente não pode nem reclamar. Aqui tá chovendo. Vamos lá. Aí agora eu vou entrar no acolhimento. Então, agora eu vou trazer a questão do acolhimento para vocês, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar a tela. Quem está me escutando aqui? Sabe me falar, para mim, por gentileza, o que, que é o acolhimento? Pode falar, Daniela. Levantou. Não vai falar, mas ela tem. Eu queria de vocês saber, assim, se tem alguém participando. O que, que é o acolhimento? Não, então vamos dar seguimento aí, né? O acolhimento, hoje, ele é uma diretriz para a Política Nacional de Humanização pelo SUS. O SUS, ele criou essa política de humanização para a forma de atender. Porque estava tendo muitas questões, principalmente com algumas UBSs, alguns postinhos de saúde, né, algumas UPAs, enfim, no qual estava tendo muitos casos. Então, ele achou como recurso saber fazer um acolhimento. Então, todo profissional da saúde é necessário ter essa noção sobre o que é um acolhimento, né? Então, se a gente for pegar no dicionário o que é o acolher, acolher é dar ouvidos, é abraçar, né, é receber, é admitir. Então, o acolhimento, ele tem um efeito de estar perto de, é uma atitude realmente de inclusão. Quando a gente está falando do acolhimento para a Diretriz Mundial da Saúde, a gente está falando que o acolhimento, igual eu estou falando, ele não tem hora e nem lugar certo para acontecer. Então, qualquer pessoa, uma pessoa na rua, ela pode realizar um acolhimento, né? Qualquer área da saúde pode realizar um acolhimento. A gente acolhe as pessoas. Vocês provavelmente já devem ter acolhido algum amigo que está passando por situação difícil. Foram lá e deu nesse, tipo, olha, eu tô aqui, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Mas o acolhimento, a gente falando pela questão de uma política mesmo para um serviço de saúde, o acolhimento é uma postura ética que ele implica nada mais, nada menos do que a escuta do usuário e suas queixas. Então, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento. Então, a partir disso, o acolhimento é um conjunto de medidas que eu vou trazer para vocês, que se baseia nada mais do que numa escuta ativa. Ah, mas tem diferença entre eu ouvir e escutar? Tem. Provavelmente vocês aqui já devem ter ouvido alguém, mas escutado eu acho que poucas vezes, né? O que é a diferença? Ouvir, eu estou ouvindo a pessoa falar, mas o meu pensamento está 1 milhão, está fora, está em Nárnia.
Então, ali só concordando com ela. Quando eu paro para escutar esse paciente, né, quer dizer que eu estou entendendo que ali existe alguém que ser escutado. E eu presto atenção no que estão falando. E quando eu presto atenção no que estão falando, eu vou conseguir automaticamente fazer um encaminhamento de uma forma correta. Eu vou fazer um encaminhamento de uma forma correta. Eu vou atender de uma forma correta. Não é igual quando chega um paciente que você vai chegar e falar assim, de triagem, por exemplo. Vai medir o pulso, perguntar o nome, medir o pulso, fazer o que tem que ser. E não é isso. Você chega e fala, oi, né, vamos supor, oi, Sérgio, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu sou técnico de enfermagem, o que o senhor está sentindo? Aí, enquanto ele vai falando, vocês vão conversando. Aí você vai anotando, porque vocês têm um prontuário para ser preenchido, para que faça o encaminhamento, né? E é então interessante, que vocês vão entender, eu vou trazer uma experiência minha muito boa, que eu não sei se, acho que vocês sabem, né? Acho que todo mundo aqui é de Araxá. A Unice, eu fiz estágio lá, e aí eu era psicóloga lá na época, mentira, estava formando em psicologia, eu fiz estágio lá. E era tão interessante o atendimento lá, que fez com que muitos pacientes retornassem àquela instituição, aquele postinho, mas não pela questão de bairro, mas por causa do atendimento. E era tão interessante que todo mundo, os pacientes, tudo virava amigo nosso. Todo mundo era amigo, todo mundo era conhecido. Né? Então, a gente conversava sobre tudo. Tinha um vínculo das agentes de saúde com os pacientes, tinha um vínculo dos pacientes com a instituição, né? Através do quê? Da escuta. A base disso que a gente conseguiu construir com esses profissionais da saúde foi a escuta. Então, qual que é a relação entre acolhimento e imunização? Eles falam que dentro da política nacional, elas podem iniciar desde a recepção, que é o primeiro passo, e daí vai ter o encaminhamento. No final, eu vou trazer as etapas para vocês, tá? Basicamente, resumidamente, o que está escrito aqui, é falando que esse paciente deixa de ser apenas um número, e você entende que existe ali um indivíduo que ele tem as preocupações, que ele está passando por essa doença, que ele quer ser escutado. Vocês conseguem entender mais ou menos, né? Então, o profissional da saúde tem autonomia para seguir diferentes protocolos a fim de prestar uma assistência melhor. Uma delas, nada mais e nada menos do que é o acolhimento, que tem a questão de dotar soluções mais flexíveis e humanizadas, né? Qual que é a diferença entre o acolhimento e a triagem, né? A triagem é quando vou dar um exemplo básico para vocês da prática, que é o que a gente vivencia, que é quando você vai dando o processo de triagem, e aí a enfermeira, ou quem estiver ali na triagem, vai chegar e fazer aquilo que ela precisa ter feito, mas ela não vai te ouvir. Eu entendo que a gente tem que falar da questão também de tempo, de horário, de demanda, que às vezes o hospital está muito cheio, né? Mas você consegue fazer ainda assim um atendimento gentil, você consegue ter um atendimento de empatia, né? Então, você não vai pegar aquele paciente e entender que, imagina, você já está passando mal, você ainda vai para o hospital para ser tratado mal, é triste, né, gente? Tem vontade nem de vontade de ficar em casa. E muitas pessoas falam da minha avó, tá? Minha avó fala isso, que, eu não quero ir para o hospital para me ser maltratada, né? Para a enfermeira ser sem educação comigo. E acontece. Eu entendo que tem vezes que a gente não está bem, tem vezes que a gente não vai estar bem, tá tudo certo, né? Mas a gente precisa. Mas não é porque a gente não está bem que a gente tem que tratar o outro bem. Eu falo muito com meus pacientes, em sessão, gente, que ninguém vai estar 100% todos os dias, e que bom que a gente não está 100% todos os dias. Mas se a gente tem 30%, então a gente faça dos 30% da melhor forma. Porque o outro que precisa da minha ajuda, ele não tem culpa. Ele não tem culpa do meu problema em casa com o meu esposo, não tem culpa do problema com os meus filhos. Eu não tenho esposo nem filho, gente. É só um exemplo. Não tem. Então, isso não justifica eu tratar. Uma questão que vem acontecendo e eu queria compartilhar com vocês, que na terça-feira eu trouxe isso para os meus pacientes, para os meus alunos da presencial. Que a gente está estudando manejo para um paciente em risco de suicídio, e houve alguns relatos de alguns enfermeiros e técnicos de enfermagem que no qual estava judiando de pessoas que tentaram suicídio. Então, o paciente chegava lá passando mal na instituição,
Aí a abençoada falava assim, não, porque eu vou passar uma sonda mais grossa, porque já que ela quer sofrer, né? Fica fazendo perguntas indiscretas, tipo, mas por que você está fazendo isso? Você não pensa nos seus pais? Você não pensa, né, na família? Não, não é isso. Nesse momento, o paciente quer ser escutado. Às vezes é melhor não falar nada. Mas precisa ter essa humanização. E é um dos principais objetivos do SUS. Né? E é muito difícil a gente ter essa questão da humanização, mas a gente pode tentar procurar melhorar. Por isso que eu falo, novamente, vocês estar em terapia é importante para vocês, para o trabalho de vocês. Então, por que que o acolhimento ele é importante? Então, acolher ao usuário, né, é importante porque aumenta o seu bem-estar. Então, por aumentar o bem-estar, melhora mais rápido e por fidelizar este paciente, que é o que acontecia lá na Unice. Então, como a gente tinha muito contato com os pacientes ali, como a gente era muito amigos do paciente, acabam que eles sempre retornavam. E muitas das vezes eles retornavam não como os pacientes, mas para visitar. Tipo, fiz um bolo. Acontecia muito isso, né? Às vezes tinha uma senhora que morava lá perto e ela fazia, às vezes, quando um arroz com um bolo e levava. Por quê? Porque além dela ser uma paciente da instituição, ela gostava da forma como a gente era atenciosa com ela, como a gente se preocupava em escutar ela. Não só eu como psicóloga, mas também eu falo as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as médicas, até a gente de saúde que visitava a casa dela, né? E aí a gente tem as etapas e as boas práticas, né? O que é essas etapas e boas práticas? A gente começa ali na recepção. Então, por exemplo, quando a gente começa na recepção, principalmente na UBS, né, nos postos de saúde, o paciente ele vem, você vai ter que pegar fazer uma anamnese, que é a ficha que a gente faz de preenchimento ali do prontuário. Mas quando você for fazer essa anamnese, preencher esses dados, você pode humanizar ele. De que forma? Dar atenção, né? Realmente, não é só, ok. Você toma remédio? Não, não é isso. Não é isso que eu preciso. Eu quero que você humanize esse atendimento. Porque quando você presta atenção no que o paciente está vendo, vocês concordam comigo que vocês vão conseguir fazer um encaminhamento mais assertivo, um encaminhamento mais adequado, que vocês vão conseguir fazer um preenchimento de um documento bem preenchido, bem diferente, né? Gente, todo mundo quer ser bem atendido quando está passando mal. Vocês são assim, nós somos assim, que prestamos serviço para a saúde, né? Depois a gente passa para a questão da escuta qualificada. Vocês vão entender que na profissão de vocês, a base de tudo que eu vou falar, sempre vai ser uma escuta qualificada e uma comunicação eficaz. É só isso. Tudo se resume a isso. Então, após passar pela recepção, um ou dois pacientes dedicam-se para ouvir a queixa do usuário, com o objetivo de escolher uma solução mais viável, que seria o quê? Fazer esse encaminhamento de uma forma mais precisa. A gente também fala da questão da classificação de risco. Então, quando a gente tem uma escuta melhor, a gente vai conseguir fazer uma classificação, que é aquela pulseirinha mesmo, né? Tipo, de prioridade, de uma forma melhor. Falar, não, esse paciente aqui, ele precisa realmente de um atendimento. Um paciente que tem crise de ansiedade, por exemplo, ele precisa de ser passado à frente. Mas muitas vezes não vai ser passado, né? Não tem necessidade, que é um paciente que não precisa tanto. Mas quando você consegue identificar essa demanda, você automaticamente vai fazer uma manejo de uma forma mais adequada. E a gente também traz a questão da prática da escutativa, né? Investir na construção de vínculo com esse paciente. Um ponto muito interessante, que é os dois últimos que eu gosto de falar muito sobre isso, que é o quê? Explicar os procedimentos médicos de uma forma clara, não ter somente uma linguagem técnica, né? Mas falar, olha, fulano, agora a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, o que eu gosto de trazer de exemplo? Eu tenho alergia a Plasil. Sempre tive alergia a Plasil. O Plasil hoje ele é um remédio antipsicótico, mas que ele tem como reação a porta da ânsia de vômito. E ele é utilizado e vendido. Só que algumas pessoas têm a alergia, que é a reação extrapiramidal. Se vocês quiserem pesquisar depois, podem pesquisar.
e eu tenho alergia. Eu estava passando mal, fui para o hospital, e a enfermeira lá ia me aplicando remédio. Quando eu fui perguntar para ela, ela já ia colocar, porque eu estava com acesso, né? E estava tomando soro. Quando ela ia colocar, eu perguntei para ela que remédio que era, ela falou que ela Plasil, sendo que eu estava com duas pulseiras. A pulseira de identificação e a pulseira que é quando você tem, que é uma pulseira diferente quando você tem alergia a algo. E se eu não tivesse perguntado para ela? Por isso que eu falo para todos os meus alunos que é importante que você sempre tenha essa comunicação de, olha, a gente vai fazer tal procedimento agora, a gente vai usar tal medicação agora. Não custa nada, nada você avisar. Porque imagina você dar remédio errado. Há remédio no qual a pessoa tem alergia. O prejuízo é muito grande, né? E, por fim, oferecer sempre expectativas reais para o paciente. Então, chega um paciente que está no tratamento há muito tempo de espera, você fala, olha, a gente vai ter que fazer mais não sei quantas consultas, o seu exame vai demorar mais quanto tempo, porque quando ele está esperando, ele está ansioso, porque ele quer ir embora para casa. O que custa se chegar para ele e falar, olha, então, vai demorar? Se você quiser ir ali na lanchonete comer alguma coisa, se quiser ir em casa, volta daqui a pouco, né? Isso faz com que a gente fale de umas boas práticas de acolhimento em saúde. Conseguiram entender? Porque ficou alguma dúvida? Bom, acho que não, né? E aí, por último, eu vou mandar para a Júlia, ela vai mandar para vocês o material, que eu tenho aqui primeiro uma questão vou até abrir para vocês verem, da Organização Mundial da Saúde, que é algumas perguntas do acolhimento, e por último eu tenho aqui, que é essa aqui, que é a questão ó, isso aqui é dicas em saúde, que eu acho que é muito interessante vocês lerem, né, e quem precisa mais, a questão da classificação de risco no acolhimento. E aí eu coloquei também no de baixo, que é uma apostila da própria Política Nacional do SUS, que fala tudo sobre acolhimento, de todas as áreas, tanto de vocês, quanto do médico, quanto de psicólogo, quanto de fisioterapeuta. E aí eu acho interessante vocês darem uma lida. Aí eu vou mandar para a Júlia e ela manda para vocês. Aí na próxima aula a gente vai entrar com pacientes em oncologia e outros pacientes da forma de manejo. Combinado, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguma questão? Não, deu para entender, professora. Não, muito obrigada, tá? Pelo retorno. Bom, Eu também não tenho dúvida, não. coisa boa. Bom, eu sei que eu falo muito, mas espero que vocês tenham absorvido pelo menos um pouquinho. Enfim, vocês já estão liberados. Muito obrigado, boa noite e aproveita essa chuva.